Vamos lá. Bom, estou gravando aqui, né? Hoje a gente vai começar a nossa aula bem do basicão mesmo, a gente vai falar aqui de Sistema Financeiro Nacional. Aqui eu quero que tu apenas tire compreensão desse módulo, tá? Porque até porque ele, na tua prova, ele vai ser no máximo ali 5 questões, tá? Então eu não quero que tu gaste assim todo o teu gás estudando esse módulo aqui, tá? Quando for os módulos que for puxar mais para a tua prova, eu vou te dizer qual é que tu tem que estudar mais, tá? Então, a ideia aqui da gente começar a entender esse funcionamento aqui do Sistema Financeiro Nacional, né? Tem muitos livros, tem muitas pessoas que interpretam isso aqui de várias situações, né? Então, um conceito básico que já tem é que o sistema financeiro ele é formado por instituições, e essas instituições podem ser públicas ou privadas, que são as instituições onde nós trabalhamos, ou são instituições que o governo coloca para trabalhar, e também existem instituições que vão fazer a parte de controle, né? Então, em outras palavras, né, nós vamos ter algo mais ou menos nessa situação aqui, né? Então, toda vez que tu pensar em sistema financeiro nacional, pensa, tá, nessa situação. Você vai ter lá um agente superavitário, tá? Um agente superavitário. Do outro lado, tu vai ter sempre um agente poupador, um agente deficitário, tá? E para que esse mercado funcione, nós vamos ter uma instituição financeira aqui para intermediar as operações. Então, a gente vai ter uma instituição financeira, tá? Então, o sistema financeiro nacional ele tem que ter esses 3 agentes, tá? Eu tenho que ter um agente superavitário. Esse agente superavitário é aquela pessoa que tem recursos, ela deposita, ela aplica, e necessariamente não precisa ser alguém que tem muito dinheiro, tá? Desde aquele aplicador lá de R$ 100, R$ 50, R$ 20 por mês, aquele cara que coloca bilhões e milhões no mercado, tá? Então, praticamente não precisa ser esse tipo de situação. Mas o que eu tenho que entender é que a participação deles é que faz com que o sistema financeiro funcione. Então, basicamente, o agente superavitário ele vai transferir recursos para a instituição financeira, tá? E a instituição financeira, por sua vez, vai emprestar recursos, né, para esse nosso agente deficitário, né? Por que o agente superavitário ele deposita recursos na instituição financeira, né? O principal motivo dele é segurança, tá? Segurança. Então, ele deposita lá na instituição financeira porque ele confia, ele não quer guardar esse recurso em casa, ele não tem outras situações que preocupam, tá? E o agente deficitário, ele solicita, né, esse recurso da instituição financeira porque ele necessita de algo, ele precisa de financiamento, tá? Então, você vai ter um cara aqui no agente deficitário que ele quer comprar uma máquina, ele quer comprar equipamento, ele quer comprar o seu apartamento, ele quer comprar sua casa própria. Então, ele vai fazer de qualquer coisa, ele vai utilizar, né, esse sistema financeiro para fazer com que o seu sonho seja realizado, né? Então, em contrapartida, nós vamos ter aqui, né, a instituição financeira, ela vai pagar uma taxa aqui para esse agente superavitário, né? Uma taxa por causa da aplicação, tá? E esse agente aqui deficitário, tá? Ele vai, aqui nesse caso, tá? Ele vai ter que pagar uma taxa, tá? E ele paga essa taxa, porque essa taxa ela é utilizada, né, mediante risco. Então, a gente tem um risco aqui do agente superavitário e tem um risco da instituição. Então, ele paga a taxa para os dois, tá? Uma das coisas que a gente precisa conhecer nesse movimento é que a diferença de taxas, né, a diferença da taxa da aplicação, tá, em relação à diferença em relação à taxa que da operação do financiamento, a operação, ela vai dar uma coisa que a gente já conhece no meio bancário, que a gente conhece como spread, tá? Então, aqui, o spread, ele é o lucro que a instituição financeira tem sobre uma operação. No caso, o banco seria o lucro que uma instituição financeira tem sobre uma operação de empréstimo, tá? Mas não é o lucro real da instituição. O lucro real da instituição vem depois que é apurado os impostos, tá? Então, a gente vai ter essa situação. Mediante isso,
né? Isso aqui tudinho, ele não vai ser, vamos dizer assim, controlado de maneira solta, né? Aqui nós vamos ter a participação de instituições públicas e privadas, e do outro lado a gente vai ter aqui o que a gente chama de órgãos normativos, né? Então a gente vai ter aqui a participação da turminha lá de órgãos normativos, tá? Então a gente vai ter uma turma aqui do outro lado que vai dar transparência, vai dar legitimidade, vai colocar as normas, tá? Sobre o sistema financeiro nacional. E quando a gente fala desses órgãos normativos, a gente vai ter que estudar duas classes, né? A gente vai ter os órgãos que são apenas normativos, tá? Normativos, que a gente vai conhecer, e executivos, tá? Então, a gente vai ter dois tipos de órgãos. A gente vai ter uns órgãos que vão só normatizar, criar normas, dizer como é que tem que ser o andamento do sistema financeiro nacional ou do mercado em que atuam, e nós vamos ter os órgãos executivos. De cara, eu já conto para ti que o principal órgão executivo do sistema financeiro é o Banco Central, né? Então, o Banco Central é que vai desenhar aí todo o escopo que a gente tem de atuação relacionado a essa situação de troca de recursos entre agentes superavitários e deficitários, tá? Porque quando a gente faz essa troca de recursos, a gente está trabalhando política monetária, então a troca de moedas, a troca de juros, então o Banco Central ele atua mais nisso do que atuaria, por exemplo, a CVM. Tranquilinho? Alguma dúvida nesse início? Não, quando tu falou que a gente só vai ver realmente o lucro da instituição financeira mais para frente, o que é? É porque, por exemplo, imagina, tu está lá no banco, aí tu faz uma operação de empréstimo com a instituição, com um cliente teu, tá? Ali naquela operação de empréstimo, quando você faz com o teu cliente, à medida que o cliente vai pagando, vai vindo um lucro para a instituição financeira, mas não é um lucro, vamos dizer assim, real. Quando é que vai vir um lucro real da instituição financeira? É mês a mês, quando ela fecha o balanço, ela recolhe os impostos, que seriam contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda, Uhum. PIS e COFINS, né? Só que isso não é assunto da CPA, é só para te ter um entendimento que o lucro da Tá, instituição só vem entendi. após esse daí. Que aí vai ter o fechamento Que isso, de um negócio chamado demonstrações de resultados do exercício, né? Que é a DRE, que você aprende lá é. na parte contábil, né? Uhum. Tranquilo? De boa. Ok. Então, vou parar aqui, vamos voltar para cá. Então, aqui, só para a gente entender que esse mundo complexo do sistema financeiro, ele vai botar lá um conjunto de órgãos, a gente vai ver lá normativos, executivos, a gente vai ver um conjunto de instituições, bancos, corretoras, distribuidoras e outras mais, tá? Tudo isso vai trabalhar na gestão da política monetária do governo federal. Então, o sistema financeiro nacional, ele atua especificamente o que a gente chama de mercado financeiro, ou seja, aonde eu tenho pessoas que têm capacidade de gerar poupança, essas pessoas de poupança vão aplicar em CDB, LCI, LCA, até mesmo na caderneta de poupança, e esses recursos empregados nessas rendas fixas vão ser utilizados para empréstimo. Então, por isso que, basicamente, quando a gente fala de sistema financeiro, o trabalho é entre Banco Central e bancos, tá? Basicamente nisso, tá? Mas eu tenho a presença de instituições públicas e privadas. Públicas, por exemplo, no mercado a gente tem lá os órgãos reguladores, os órgãos normativos, também tem bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BASA, Banco do Nordeste, Banrisul e outros, né? E as privadas é que a gente já conhece, Bradesco, Itaú, Santander, XP e por aí vai, Genial, etc, tá? E aí nós também vamos ter É. também... Oi, pode falar? Ok, estou escutando. Ah, tá. E aí nós vamos ter também, tá? Essas entidades privadas ligadas tanto ao mercado financeiro e ao capitais. Uma diferença do CPA 10 para o CPA 20. No CPA 10, didaticamente, é ensinado para os alunos que Banco Central trabalha com bancos, CVM trabalha com corretoras e distribuidoras e fundos de investimentos. Mas no CPA 20, a gente vai entender que Banco Central e CVM eles trabalham em conjunto. Então, instituições que atuam com a CVM podem ser fiscalizadas pelo Banco Central, instituições que atuam com o Banco Central também podem ter fiscalização pela CVM. E essa é a principal diferença que a gente vai ver nesse módulo a nível de CPA 20. Tranquilinho? Tá, ok. Beleza. Vou passar por aqui. Vamos seguir. Então, o primeiro cara que nós vamos trabalhar é o Conselho Monetário Nacional. A gente tem algumas coisinhas aqui
que eu vou chamar a tua atenção, tá? Que eu quero que você jamais esqueça disso para a hora da prova. Eu vou colocar essas observações aqui do lado, tá? Você está copiando aí e a gente vai trabalhar, tá? Vou botar aqui observações, tá? O Conselho Monetário Nacional, CMN, tá? Qualquer dúvida pode me interromper, tá? Tá. Primeira coisa, é um órgão normativo. Quando eu digo para ti que ele é um órgão normativo, significa que ele não vai gerenciar, ele não vai punir instituições financeiras, ele não vai fiscalizar instituições financeiras, ele não vai autorizar o funcionamento de instituições financeiras, ele não vai fazer nada disso. A única coisa que ele vai fazer é criar documentos, ou seja, ele vai criar normas para que as outras instituições e os outros órgãos que atuem no mercado obedeçam. Só isso, tá? Então, quando eu falo dele, ele é um órgão normativo e ele tem por princípio, normatizar essas políticas aqui que estão no texto aqui. Quais? Políticas monetárias, creditícias e cambial, tá? O que seria a política monetária? Nesse primeiro pedaço, eu vou te dar só se fosse uma palavra-chave. Quando ligasse política monetária na sua mente, você entender o que significaria lá na frente. A política monetária é qualquer controle feito sobre a moeda, né? Quantidade de moeda em circulação. Então, tu pode até colocar uma observação aí, política monetária é quantidade de moeda em circulação. Eu vou até puxar uma setinha aqui, depois tu vai rever isso aqui. Então, quantidade de moeda em circulação. Tá? Política monetária que tu falou, política monetária é qualquer? É qualquer moeda em circulação, tá? Qualquer moeda em circulação. Tá? Até botei aqui a observação, quantidade de moeda em circulação. O que seria essa quantidade de moeda em circulação? Seria a moeda que está em posse da população, seria a moeda que está de posse das instituições financeiras. Ou seja, a moeda que o pessoal guarda no porquinho em casa, na carteira ou na bolsa. E a moeda em que as instituições financeiras têm dentro dos seus cofres. Essa é a circulação de moeda. Quando eu tenho moeda demais no mercado, eu tenho um efeito negativo, que seria a alta da inflação, tá? Se eu tiver falta de moeda no mercado, eu tenho o inverso da inflação, que se chama deflação, ou seja, o excesso causa falta do poder de compra do consumidor. A falta faz com que o consumidor tenha excesso de poder de compra, mas o dinheiro se desvaloriza, tá? Ou seja, eu tenho condições de comprar bens e outras coisas mais, mas a moeda está desvalorizada, tá? E eu tenho outra política que ele vai normatizar, tá? Que é essa política aqui creditícia, tá? A política creditícia, ela anda de mão dada com a política monetária, tá? Aqui é o controle do crédito, tá? Então, a política creditícia vai ter momentos em que ela vai ser expansionista, vai fazer com que o país, né, com que as instituições financeiras ofereçam mais crédito para a população, né? E quando eu tenho mais crédito, facilidade de crédito no mercado, eu tenho um aumento do PIB, eu tenho um aumento da inflação e tenho um aumento de empregabilidade. Quando eu tenho a escassez do crédito no mercado, eu tenho o inverso disso, tá? É bom você ter política de crédito? Sim, só que tanto a política creditícia quanto a política de crédito, o Banco Central ele fica todo o tempo tentando achar um equilíbrio. Então, tem momento que ele vai explorar mais uma, tem momento que vai explorar mais outra, tem momento que ele explora as duas e tem momento que ele retrai, porque ele sabe que se ele usar demais, né, ele pode ter problema. Então, o que acontece? A gente vai ver isso aqui lá no módulo 3, e quando a gente utiliza demais a política monetária e creditícia, a gente pode estar fazendo igual o médico que dá um medicamento com uma dosagem errada para o paciente e faz com que esse paciente, em vez de ter melhoras, tenha pioras, né? E a gente vê essa piora em dados econômicos, né? Ou a queda do PIB, ou o país começa a apresentar baixo nível de investimentos e por aí vai, tá? A gente vai conversar isso com calma lá no módulo 3. E a política cambial, tá? Então, aqui, na política cambial, ele vai normatizar acerca do controle das reservas cambiais, tá? Então, tudo ele vai normatizar. Ele normatiza a política monetária,
normatiza a política creditícia e a política cambial. Certo? A política cambial, ela é nada mais, nada menos do que a quantidade de reservas que eu tenho que ter no Banco Central para fazer comércio exterior ou comércio com outros países. Então, há uma importância muito grande do Banco Central controlar essas reservas para poder, né, o Brasil poder fazer transações internacionais, tá? Então, essas três políticas aqui que eu estou te apresentando, né, o Conselho Monetário Nacional ele redige como é que tem que ser, e o Banco Central é que é o executor. Tá? Então, o executivo, o cara que vai botar a mão na massa e fazer essas coisas acontecer, é o Banco Central do Brasil. Tá? Então, a ideia do Conselho Monetário, nesse primeiro momento, é essa. Esse é um órgão normativo. Tá? A segunda coisa que eu quero que tu não esqueça dele, jamais, né? É que ele coordena as políticas. Ele coordena as políticas, tá? Justamente as que nós estudamos, monetária, cambial e creditícia. Tá? Ele vai coordenar essas políticas. Tá? Beleza. Tá? Então, nesse primeiro momento, essas são as duas observações que eu quero que tu não esqueça jamais desse cara. Tá? Tem uma observaçãozinha, mas isso aqui é pouco relevante, dificilmente vai vir na tua prova, essas questões já foram muito dadas no passado, tá? Que seria a composição do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, antes do governo do atual presidente, ele era formado pelo ministro da Fazenda, né? O antigo ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central. Hoje, com essa medida provisória número 8.870, só há dois membros, né, vamos dizer assim, com cargos, né, de relevância dentro dele, que é o ministro da Economia, hoje Paulo Guedes, né, e o presidente do Banco Central do Brasil. Tá? Não quer dizer que o Conselho Monetário Nacional seja formado só por essas duas pessoas. Não, o Conselho Monetário Nacional tem o secretário de Fazenda, o secretário do Tesouro, o secretário da Casa Civil, tem muitas pessoas que participam, mas os caras que são os chefões é o ministro da Economia e o presidente do Banco Central. Tá? O que esses caras, tá? Eles atuando aqui no Conselho Monetário Nacional, eu tenho que saber, né? Então, vou botar aqui para você, tá? O ministro da Economia é o presidente do Conselho, tá? O CME, tá? Então, é o ministro da Economia, ele absorve essa função de presidente, ele que vai determinar as diretrizes e ele tem um voto de Minervas. Então, se o pessoal votar alguma coisa relacionada à política monetária ou cambial ou creditícia, ele tem um voto de desempate, tá? Acerca ainda do Conselho Monetário Nacional, nós temos também uma outra situação que é interessante de saber. Qual? Tá? É o CMN que define as metas de inflação. Então, quando a tua prova perguntar quem é que define, quem é que determina as metas de inflação, é o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central aqui ele só vai fazer o processo de execução, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, o Conselho Monetário Nacional define a meta de inflação e o índice oficial aqui do Brasil é o IPCA. Então, o índice oficial de meta de inflação do governo é o IPCA. Tá? É o IPCA. Tranquilos? Ok. Tranquilo. Então, é o IPCA. Temos uma outra possibilidade também? Temos. Então, a gente tem aqui, né, o Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação, e a gente tem a possibilidade também aqui em relação ao Conselho Monetário Nacional dele atuar com políticas no intuito de zelar pelas instituições financeiras. Tá? Então, como é que funciona isso? Ele vai criar o que a gente chama de controle interno, né? Que são aquelas políticas de compliance que as instituições financeiras adotam. Tá? Então, a gente vai atuar nesses dois pontos aqui. Tá?
por enquanto. Tá? Então, são pontos para observar nesse primeiro momento. Alguma dúvida, alguma curiosidade? Não, né? Então, posso pagar por seguir aqui. Tá. Então, beleza. Por Vamos nós... enquanto, só conceitual mesmo. Ah, tá. Beleza. Essa parte é mais conceitual. Depois é que a gente pega mais pesado, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai ter que detalhar sobre esse cara? A gente vai ter que entender que o Conselho Monetário Nacional, né, ele tem a responsabilidade de normatizar aqui, ó, a adaptação do volume dos meios de pagamentos às reais necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento. O que seria isso? O Conselho Monetário Nacional, por ele normatizar a política monetária, ele vai definir para o Banco Central quais são os limites que ele tem que ele tem que ter, né, de dinheiro em circulação. Então, o Banco Central ele vai controlar lá essa quantidade de dinheiro em circulação para que não extrapole as metas que foram determinadas pelo CMN, principalmente sobre essas quantidades de volume. Tá? Então, esse meio de pagamento eles compreende desde dinheiro em espécie até movimentações bancárias, como TED, DOC, pagamentos de boletos e outras coisas mais. Tá? Tudo isso que envolve transações que envolvem recursos financeiros. Tá? Então, e tudo isso é controlado pelo Banco Central e normatizado pelo Conselho Monetário Nacional. Tá? Segundo, regular o valor interno da moeda, para tanto ir prevenindo ou corrigindo surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna e externa. Tá? Quando a gente regula o valor interno da moeda, a moeda brasileira tem um custo. Ela tem um custo que pode desvalorizar essa moeda. E o custo chama-se inflação. Tá? Saiu recentemente uma pesquisa, né, que se uma pessoa tivesse guardado R$ 100 desde a época de 1994, quando o Plano Real surgiu, hoje esses R$ 100 estavam valendo R$ 14,86. O que aconteceu com esse valor dos R$ 100? A inflação. A inflação do período ela vem distorcendo o dinheiro, ela vem quebrando o dinheiro, né? E aí você como investidor, né, e principalmente você que vai estar lá na ponta atendendo o cliente, tu vai ter que sugerir investimentos para o teu investidor, lá para o teu cliente, que tendem, né, a superar essa inflação. Então você vai ter que recuperar essa perda de poder de compra do teu cliente através dos investimentos. E existe essa possibilidade, eu vou te apresentar durante o curso, tá? Então, aqui, quando a gente fala o sono, tá? Aqui, quando a gente fala sobre a parte de inflação, né? Inflacionários e deflacionários de origem interna e externa, interno é o IPCA, ou seja, que é a nossa própria inflação que vai desvalorizando o preço da nossa moeda. Tá? Então, aqui, né, o CMN define as metas e o Bacen define a taxa de juros. Tá? A taxa de juros aqui do nosso país, que ela vai ser usada para controlar essa inflação. Tá? E a nossa taxa de juros que é utilizada para esse controle é a Selic Meta. Tá? Ou seja, a Selic Meta ou meta da Selic. Tá? São as duas formas que a gente vai ver. A gente ainda vai conversar um pouquinho sobre ela, por enquanto, só para você começar a ir assimilando o que seria cada um desses parâmetros. Tá? Vamos nós aqui, né? Vamos lá. Terceiro seria regular o valor externo da moeda, né? Externo da moeda e o equilíbrio da balança de pagamentos do país. Quando a gente fala dessa balança de pagamentos, país, eu estou falando da relação das operações em que o Brasil tem com os outros países, e essa relação é feita em dólar. Né? Então, aqui nós vamos ter, né, esse controle aqui feito através da moeda americana, o dólar. Tá? Então, aqui nós temos aqui o dólar como moeda de referência. De que forma? O Conselho Monetário Nacional vai dizer quais são os limites de operação que o Banco Central vai ter que operar, e o Banco Central ele vai ter que ser o guardião das reservas internacionais. Então, ele vai guardar essas reservas internacionais e ele vai definir essa taxa de câmbio diariamente. Todo santo dia, o Banco Central ele entra no mercado futuro, que é um mercado de contratos, e lá ele vai negociar o dólar
que a gente chama fazendo swap cambial, mas ele também pode negociar dólar à vista, né? Então, para curiosidade, né, o Bacen pode negociar dólar, né, à vista, o termo de mercado é spot, tá? Ou através de swap cambial. E swap cambial, ele entra no mercado futuro e faz operações de compra e venda de moeda estrangeira, tá? A principal moeda é o dólar, mas o Banco Central ele possui reservas em outras moedas internacionais também, tá? Essa reserva do Banco Central pode ser feita em moeda espécie, dólar, ou ela pode ser feita na compra de títulos públicos federais norte-americanos, que a gente chama de treasuries, tá? Então, esses treasuries a gente estuda lá no CEA. Lá no CEA, a gente afinala mais esse conhecimento relacionado a eles, tá? Alguma dúvida aqui dessa lâmina? A gente pode prosseguir? É, é, não, essas observações que você coloca é mais um complemento desse conceito, porque se eu preciso decorar isso, né? Na, Essas real- palavras-chave eu vou precisar decorar. na realidade, isso aqui é mais para aluno ser tão monótono, senão eu ia só ler os slides para ti, ou então só ficar falando que nem um robô aqui. Aí eu tenho que pintar, colorir, desenhar, fazer alguma coisa aqui para aluno ficar muito chato, né? Se fosse, tivesse uma lousa aqui, eu ia riscar, fazer um desenhozinho, né? Um negóciozinho, né? Porque senão ela fica meio monótona, né? Entendeu? Lembra que eu falei para ti que tinha duas opções? Como a gente só fechou eu e tu aqui nessa turma, ou eu fazia presencial contigo, porque a sala tá pequena lá, faz, ou Uhum. online, né? Aí, para não ficar tão sonolento assim, né? Como tu já tá quase dormindo aí, né? Aí eu prefiro fazer assim. Mas sabe o que foi? Ah, Essa noite, eu não dormi direito. Eu acho que eu fiquei ansiedade. ansiosa para a aula e acabei não dormindo direito. Porque, assim, muda a minha rotina, né? Aí eu não dormi direito, mas mais preocupada de repente, não conseguir acordar porque eu precisava dormir para poder estar bem para a aula à noite. Tipo, essas preocupaçõezinhas, assim. Mas aí eu falei, não, no final da tarde eu vou ter a aula Coisa e, de eu não, bancário. é, Não se preocupa, não. Essa aula aqui e, que a gente está e fazendo, aí amanhã inclusive, já vai ser normal de novo. pois é, essa aula que a gente está fazendo, inclusive, ela está sendo gravada. O que que eu vou fazer depois? Tu tem e-mail do Gmail, não Tá. tem? E-mail do Gmail, do Google? Tenho. Pois é, depois tu vai me passar teu e-mail lá no WhatsApp, aí eu vou adicionar essa aula, só quem vai ver vai ser você e eu. Então tu vai Tá, reaver, assistir quantas vezes tu quiser, e à medida, pô, Paulo, teve um negócio lá que tu explicou, que eu fui olhar depois na revisão, não entendi direito. Faz a pergunta lá no WhatsApp que eu te mando a resposta tá, também, entendeu? Porque logo assim, logo tudo bem. no primeiro impacto, assim, tu não vai ter tanta dificuldade. A dificuldade ela vem depois, quando tu for fazendo os exercícios, né? Certo, isso mesmo. Tá bom, então. Então, mas pode interromper, se precisar, tá? Tá. Vamos seguir aqui, tá? Olha uma outra coisa que o Conselho Monetário Nacional ele faz, né? Ele procura aqui orientar a aplicação de recursos de instituições financeiras, tá? Quer públicas, quer privadas. Como isso funciona, né? Para a gente não ficar só maçante aqui lendo o texto da lei, que isso aqui é a Lei 4595, eu vou te explicar como é que funciona isso aqui, tá? Lá, quando a gente for falar de Banco Central, vai existir um negócio, um leilão, que a gente conhece como Open Market. Já deve ter ouvido falar dele lá no CPA 10. O que é esse leilão aqui? É o leilão de títulos públicos federais. Tá? Então, aqui, ó, já vem uma primeira observação, e essa é uma observação bem pesada para a prova, que cai muito. Tá? O que é o Open Market? O Open Market é um leilão de títulos públicos federais que é organizado pelo Banco Central. Só que tem um detalhe. Quem vai normatizar, quem vai orientar, quem vai fazer todo esse procedimento, como é que ele deve funcionar, descrever esse procedimento, é o Conselho Monetário Nacional. Né? O Open Market, tá? Ele também é conhecido como mercado primário
de título público federal. Por que ele é conhecido como mercado primário de títulos públicos federais? Porque é nesse mercado em que o governo, quando ele tem necessidade de recursos, ele imprime títulos públicos para captar recursos. Seria mais ou menos assim. Imagina que o governo brasileiro ele teve uma arrecadação inferior ao esperado agora no mês de fevereiro. Só que ele está precisando de dinheiro, por exemplo, para pagar funcionário público, ele está precisando de dinheiro para fazer projetos sociais, ele está precisando de dinheiro para fazer projetos de infraestrutura. E aí o que ele faz? Ele tem uma forma de fazer isso. Ele pode utilizar o Tesouro Direto, o Tesouro Nacional. Então ele pega o Tesouro Nacional, que é um órgão, tá? Vai pegar o Tesouro Nacional, e o Tesouro Nacional ele vai fazer o seguinte, ele vai emitir títulos públicos federais. Então, o TN aqui, o Tesouro Nacional, emite títulos públicos federais. Tá? E para que vai ser utilizado esses títulos públicos federais? Eles vão ser utilizados para arrecadar recursos. Tá? Mas aonde que eles vão arrecadar recursos para a União? Eles vão arrecadar recursos desse mercado chamado Open Market. Tá? Market. E esse mercado, ele é feito, tá? Com a participação de algumas instituições financeiras, ou seja, só pode participar aqui desse Open Market o que a gente conhece como dealers. Né? Quem são os dealers? São as 14 principais instituições financeiras do Brasil. Aí pode ter corretora e pode ter banco, distribuidora. Tá? O que essas corretoras e distribuidoras, bancos, esses dealers, essas instituições são obrigadas a fazer? Toda vez que o governo federal emitir títulos públicos federais através do Tesouro, tá? E negociar aqui no Open Market, essa turma aqui é obrigada a comprar, entendeu? Então, essa turma aqui ela vai comprar para repassar dinheiro para a União. Então, eles compram repassando recursos e o Tesouro passa para eles títulos, tá? Então, o Tesouro passa para eles títulos. Esses títulos são uma promessa de pagamento que o governo vai assumir com ele em X anos. E o dinheiro que é utilizado vai financiar a União, tá? Lembrando que quem vai pegar nesse dinheiro é o Banco Central, mas quem emite os títulos para dar legitimidade ao Tesouro. Então, uma pessoa emite, uma outra pessoa controla, tá? Isso aí pode ser feito para diversas razões, tá? O que eu preciso entender nesse momento? Né? É que o estímulo de aplicação que o Conselho Monetário dá às instituições financeiras é que elas apliquem no próprio país em que elas estão situadas. Então, comprando títulos públicos federais para poder incentivar essa infraestrutura, essa parte social aqui no próprio país, né? Que aí todo esse recurso ele vai sendo reinvestido. Tranquilo? A gente vai certo. ver... Oi, pode falar. Quando você fala que ele é obrigado a comprar, seriam aqueles títulos que a gente comercializa no banco? Aquilo ali é uma outra situação, mas tem um pouquinho a ver com aquilo ali. Aí eu vou te pedir o seguinte, segura essa tua perguntinha aí 2 tempos, que aí quando eu for falar de Banco Central, eu vou voltar com isso aqui. Aí tu vai entender que aquele teu título público que tu é negociado lá no teu banco já é uma outra forma de trabalho do Tesouro Nacional, que a gente chama de Tesouro Direto, e que lá é direto com a pessoa física. Aí tem uns limites, tem umas garantias, tem uma diferença um pouco com esse mercado. Mas eu vou já te explicar aqui quando a gente for entrar em Banco Central. Tranquilo? Certo. Então, as instituições financeiras que fazem essa compra, é só título mesmo a ponto de como é que eu posso... Eu não estou conseguindo formalizar o raciocínio. Nessa ideia, o que tu tem que pensar? Por exemplo, Tá. esse leilão de títulos públicos federais, ele ainda compreende a política monetária, né? Então, olha só o movimento que eu fiz aqui. O Banco Central, ele organiza esse leilão chamado Open Market e vende título público federal. Na outra ponta, eu tenho dinheiro saindo das instituições financeiras que elas são obrigadas a comprar. Lembra que eu falei para você? A política monetária, ela compreende dinheiro que está em posse da população e dinheiro que está em posse das instituições financeiras. Foi isso que eu falei para você? Sim. E se eu tiver muito dinheiro em circulação,
a minha inflação aumenta. E se eu tiver pouco dinheiro em circulação, a minha inflação diminui. Então, o que, que acontece? O Banco Central ele utiliza os títulos públicos federais para tirar um pouco dessa gordura dos bancos, tá? Para poder com que esse dinheiro lá no meio circulante seja controlado, para que não tenha excesso de inflação, entendeu? Para que não tenha esse movimento de inflação. Em outras Ah, palavras, tá. seria mais ou menos isso. Mas deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar esse desenho e vou te explicar de um outro jeito, para te entender como é que funciona. Aí eu já vou acabar desenhando toda a política monetária. Beleza? 2 minutos. Vamos lá. Tá. Vou fazer um outro desenhozinho desse feio, e aí a gente já conversa aqui sobre tudo isso. Então, olha só. É basicamente isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Política monetária. Eu te falei que a política monetária, eu queria que tu pensasse como um controle da moeda. Moeda, dinheiro, isso aqui. Pensa, sempre vai ter dinheiro em posse da população e dinheiro em posse Das instituições. das instituições. Isso mesmo, né? E aí você pensa assim, vamos lá, eu tenho aqui uma bolinha, deixa eu ver aqui. Eu tenho essa bolinha aqui que eu vou dar um nome para ela de mercado. Tá? E aí eu vou ter aqui desse outro lado aqui, ó, uma seta que vem, uma seta que vem, uma seta que vai, uma seta que vem, uma seta que vai. O que que é essa seta aqui que vem? Isso aqui eu vou chamar de meio circulante, mas para facilitar a nossa vida, eu vou colocar dinheiro. Tudo que é meio circulante tem a ver com dinheiro. Então, nós vamos ter dinheiro indo, dinheiro vindo, tá? Mesma Tá. coisa aqui do outro lado. Dinheiro vindo, dinheiro indo, tá? E para onde esse dinheiro vai? Né? A gente tem aqui um cara que vai controlar todo esse sistema para a gente, né? E a gente chama ele de Banco Central do Brasil. Né? Então, o Banco Central ele vai controlar tudo isso aqui. Opa, aqui não. Tá? Deixa eu botar aqui, sim. Opa. Então, todo esse meu esqueminha aqui vai ser controlado, tá? Pelo Bacen. O Bacen é que é o cara que vai controlar esse recurso, né? O Bacen ele controla para evitar a alta exagerada da inflação e atender às metas do Conselho Monetário Nacional. Então, para isso que ele vai controlar toda essa quantidade de dinheiro, né? E esse dinheiro, senhores, senhorita, ele vai estar de posse da população e de posse das instituições financeiras, tá? Então, o mercado, instituições financeiras, tá? Então, olha só o que que acontece. A população, ela pode pagar um boleto, dinheiro sai deles e entra no mercado. A população pode comprar um bem, fazer um rancho, passar o cartão de crédito, passar o cartão de débito e vai tirando, vai perdendo dinheiro. A população ela pode receber salário, ela pode receber aluguel, pode receber outras coisas e vai recebendo dinheiro. E as instituições do outro lado vão fazendo empréstimo, vão recebendo pagamentos, vão vendendo serviços, recebendo pagamentos. E tudo isso vai fazendo com que esse mercado aqui tenha uma quantidade maior de recursos. Se eu tiver muito dinheiro dentro desse mercado em circulação, movimentando, o Banco Central ele tem que intervir. Por quê? Quanto maior, né, for a minha capacidade de dinheiro aqui, ó, nesse mercado, quanto maior for o din-din nesse mercado, maior é a inflação. E o inverso também é verdade. Então, o que que acontece? Quanto maior for essa quantidade de dinheiro no mercado, maior vai ser a inflação.
E quanto menor for essa quantidade de dinheiro no mercado, menor será a inflação de mercado. Então, esse é todo um cuidado que a gente tem que ter nesse mercado. Tá? Então, a gente tem aqui dinheiro que sai da população através de pagamentos, sai da população através de DOC, através de TED, através de outras coisas que você tem que pagar. Tem dinheiro que sai do mercado e volta para essa população através de salários, receita, aluguéis, etc. As instituições financeiras também trabalham com esse dinheiro, né? Elas emprestam recursos, elas recebem dinheiro de serviços e recursos, e aí nós vamos ter aqui esse Banco Central. O que esse Banco Central ele faz? Ele vai controlar toda essa circulação de moeda que a gente tem no mercado. Tá? Lembrando que quanto maior for a capacidade de dinheiro que eu tenho no mercado, maior vai ser a inflação. Ou seja, aquilo que eu demando mais no mercado, aquilo que eu tenho de mais oferta no mercado, faz com que o preço diminua. Então, por isso que quando a oferta de dinheiro aumenta, o valor dele em si diminui, porque eu tenho dinheiro demais. Quando eu quero dar valor para o dinheiro, eu tenho que diminuir a oferta dele. E aí o Banco Central ele vai fazer algumas coisas para isso acontecer. A primeira, ele vai aqui nas instituições financeiras e vai fazer o que a gente chama de Open Market. Foi o que a gente acabou de ver. Open Market. O que é esse Open Market? O Open Market vai ser o Banco Central indo lá e mordendo um pedaço dessa gordura que está nas instituições financeiras. Por que ele faz isso? Porque a intenção dele é diminuir esse dinheiro que está no mercado, entendeu? Se ele conseguir fazer isso, ele diminuir essa quantidade de dinheiro, tá? Ou seja, ele está fazendo um papel interessante para o mercado, porque ele está agregando valor à moeda e tirando a inflação. Mas ele não faz só isso. O Banco Central ele vem aqui, ele pode fazer um outro movimento com essas instituições financeiras. Quais? Ele pode recolher o que a gente chama de depósito compulsório. Tá? Aonde ele vai lá também tira mais um pedaço dessa gordura da instituição financeira. E aí ele vai lá no mercado e reduz ainda mais a quantidade de dinheiro em oferta. Tá? Então, a gente já tem uma bolinha aqui um pouquinho menor. Tá? Ele já reduziu um pouquinho essa bolinha. E aí ele tem um terceiro mecanismo, que é o redesconto, que é quando ele empresta dinheiro para a instituição financeira. E, através disso, ele também pode minimizar a situação de demanda de moeda. Tá? Então, todo esse movimento que a gente viu agora, essa necessidade de fazer o open market, é só para controlar essa quantidade de dinheiro que está no mercado. Eu quero que esse mercado que tinha muito dinheiro, tinha uma quantidade grande de dinheiro, tá? Ele comece a diminuir essa oferta, porque quando ele diminui essa oferta, ele também diminui a inflação que está presa sobre essa moeda. Aí, quando você fala que isso reduz, aí aumenta a taxa de juros dos bancos? Isso aí já é um outro ponto que a gente vai chegar mais lá na frente. Aí uma das outras formas que seria um quarto braço aqui é o Banco Central aumentando as taxas de juros. Ah, tá. Então, não entrando nesse detalhe, como é que eu posso entender que essa parcela que ele tira, eu não estou entendendo. Tu não está entendendo a parcela que ele tira e por que ele tira, ou tu não está entendendo o contexto geral assim? Eu entendi que ele faz isso para reduzir o volume de moeda Em que está circulação. circulando. Isso. É. Isso. Mas eu não estou conseguindo enxergar isso. Por exemplo, né? Vamos aprofundar um pouquinho, tá? Olha só, se eu começo a tirar dinheiro de circulação, o Banco Central, alguém vai ter que pagar o custo dessa saída do dinheiro. Nada de graça. Então, ele vai começar a tirar essa moeda, certo? Alguém vai pagar o custo. Quem é que vai pagar o custo? A população, o agente deficitário. Por quê? Eles vão passar a pegar um empréstimo mais caro nas instituições financeiras, porque as instituições financeiras, por elas terem perdido uma parte das suas gorduras, elas vão ser obrigadas a elevar suas taxas, a elevar o preço dos seus serviços para compensar aquela perda que elas tiveram. Tá? Quando acontece um movimento inverso, que o Banco Central quer estimular
com que tenha muito recurso no mercado para gerar mais emprego, gerar mais renda, ou então até mesmo aumentar a inflação, porque ela caiu muito, né? Porque a inflação ela gera consumo, né? Então, o Banco Central ele faz o caminho inverso. Ele paga os títulos para os bancos, ele reduz taxas, ele devolve dinheiro para os bancos e os bancos vão ficar gordinhos, vão ficar cheios de gordura e aí eles vão emprestar mais. O banco, quando ele tem muito dinheiro em caixa, ele não precisa estar com a taxa lá em cima. O que ele faz? Ele reduz para fazer essa moeda circular mais rápido. Né? Então, é assim que acontece o movimento de taxas. Né? Por isso que tu deve ter visto algum livro aí dizendo assim, poxa, o Banco Central teve uma época que ele reduziu a taxa de juros, mas a taxa dos bancos continua cara. Né? Por que continua cara? Porque os custos da operação do dinheiro ficaram caros. Exemplo, né? Não precisa o Banco Central só aumentar a taxa de juros para subir as taxas do banco. Basta ele fazer os outros mecanismos de controle de moeda, que isso também vai fazer com que os bancos aumentem, né, a cobrança das suas taxas. Né? E também, além disso, tem risco. Né? Qual é o principal risco de uma instituição financeira? É o risco da inadimplência, calote. Quanto maior a inadimplência no país, né, lógico, as instituições financeiras vão cobrar mais caro por esse dinheiro para poder ter a segurança daqueles que vão pagar, né, e que podem cobrir o rombo dos inadimplentes. Se a inadimplência é baixa e os controles do Banco Central também em relação ao dinheiro, aí o banco pode descer as taxas todinhas e ficar mais barato o custo da operação. Deu para dar uma luz ainda? Está na penumbra ainda? Ainda estou na penumbra. Penumbra? Deixa eu ver como que eu... Deixa eu só entender aqui. Isso também quer dizer com o aumento dos produtos no mercado também? Não, o produto do mercado aumenta no produto, não. Estou falando do custo das operações, principalmente operações de crédito. Tá, é só a moeda aí. É só moeda. Aqui não entra investimento, não entra nada, porque é só empréstimo. Imagina lá, por exemplo, não tem momento que o teu banco, quando vai oferecer empréstimo e financiamento, não tem momento que as taxas estão mais caras e tem momento que as taxas estão mais baratas? Então, todo esse movimento de subir taxa em banco e descer taxa em banco, eles refletem o que o Banco Central está fazendo com o mercado. Se o Banco Central ele quer controlar mais essa quantidade de moeda que está no mercado, é óbvio que as taxas vão ser mais caras, porque vai faltar recurso. Se o Banco Central ele quer estimular com que o mercado tenha mais dinheiro, as taxas vão ficar mais baratas, porque vai sobrar recurso. Agora estou entendendo, estou trazendo para o agora. Tá? Então, vamos ver se agora lá no banco. Bora ver se tu entendeu mesmo. Vamos ver se tu entendeu mesmo. Hoje, quanto é que está a taxa de juros? Ela está alta ou está baixa? Está bem alta. Está bem alta. Lá no teu banco, aumentou a quantidade de fluxo de empréstimo ou diminuiu? Reduziu. Reduziu em virtude da taxa. Então, se reduziu em virtude da taxa, significa que o mercado está sem dinheiro. Ou seja, diminuiu a quantidade de dinheiro em movimento. Aí, o que o Banco Central está fazendo? Ele está controlando a inflação. Agora, se fosse o inverso, 2 anos atrás, se não me engano, a taxa Selic estava bem barata. Tinha muita gente pegando empréstimo no teu banco? Sim, tinha. Muita. Porque o dinheiro estava em abundância. Se o dinheiro estava em abundância, não tem por que o banco manter a taxa alta. Ele pega, mantém a taxa mais baixa, as pessoas vão se endividar mais, vão comprar mais e a economia gira mais. Só que, em consequência, quando tem muito consumo, o que acontece com a inflação? Ela dispara. Foi o que aconteceu com a inflação. Nossa inflação saiu de 4,5%, hoje está 10,20, 2,15%. Ela aumentou esse intervalo de tempo, porque houve muito consumo, entendeu? Aí, para controlar a inflação, o Banco Central retrai de novo. Então, esse movimento é um movimento constante. Toda hora ele pode retrair, expandir, retrair, expandir, retrair, expandir, entendeu? Hoje mesmo o cliente perguntou para mim, tá, e quando é que vai chegar a hora daqueles empréstimos com taxa baixa? Agora, mano, a previsão não é nem tão cedo. Pode esperar aí uns 10 anos, talvez até mais do que isso, que a tendência é subir cada vez mais. Um dos motivos também foi a Covid, que endividou os países da Terra todinho, né? Não tem um país hoje que não esteja devedor, né? Você tem ali os Estados Unidos com dívida de 150% do PIB, o Brasil com 88% do PIB endividado,
Você tem ali o Japão com 296% do PIB de dívida, você tem a Venezuela com 1000% do PIB, a Argentina com 1000%. 300% do PIB, e você tem ali a Alemanha 150% do PIB, tu tem o Reino Unido 120% do PIB, então tu tem uma galera que está endividada, né? Onde tu consegue ver isso? Lá no site Trade Economics. Lá tu consegue ver o endividamento dos países todos em relação ao PIB, né? Então, isso aí tudo foi puxado em relação à pandemia, né? Tranquilos? Sim. De boas. E aquela tua Agora colega... O que foi? é o meu Alô? cachorro que está miando. Ah, teu cachorrinho, né? É que ela não late, mas ela fica fazendo um barulho assim de uma respiração forte. Entendi. Mora tu e teu cachorro aqui mais aí. E meu marido, meu Ah, teu namorado. marido. Ah, tá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Posso pagar? Pode. Beleza. Tua colega desistiu, aquela tua colega que quer fazer o curso também? Ela vai fazer. Ela só não vai fazer agora, porque ela vai fazer com a tua turma de março. Tá. Então tem que divulgar mais aquela turma. Então, Ela vamos vai lá. fazer. A gente vai depois, a gente vai voltar a conversar sobre isso de novo, tá? A gente tem um módulo lá de economia e finanças que a gente tem que conversar sobre isso de novo, tá? A gente tem aqui Certo. propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. O que é legal nisso aqui? O Conselho Monetário ele cria normas que fazem com que os bancos, as instituições, as pessoas que atuam no mercado, eles têm que obedecer alguns procedimentos. Para quê? Para zelar vamos dizer assim, com o recurso da pessoa, para zelar com a transparência do que como é aplicado os recursos, para mostrar mais segurança para as pessoas que querem fazer operações. Então, isso aqui a gente vai estudar mais profundo lá no módulo 2, que a gente vai estar falando sobre controles internos. Aí lá a gente vai focar compliance, lavagem de dinheiro, conheça o seu cliente, né? Aí nessa parte conheça o seu cliente, a gente vai ver dois tipos. A gente vai ver um agora, que vai falar sobre o perfil do investidor, e a gente vai ver um lá para fins de lavagem de dinheiro, tá? E aí a gente tem aqui zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. O que significa isso? O Conselho Monetário Nacional ele se preocupa para saber se as instituições financeiras têm capacidade de recursos, ou seja, se elas têm capacidade de honrar os seus pagamentos, ou se elas têm capacidade de fechar o seu caixa dia a dia, né? Então, o Conselho ele se preocupa muito com isso, porque se não houver essa capacidade, pode haver a quebra total das instituições financeiras no país. E isso aqui lembrou uma crise. Não sei se tu te lembra da crise, foi a crise imobiliária americana lá em 2008, né? Não sei se tu te lembra que foi a crise dos empréstimos imobiliários, né? Como é que ela funcionou? Mas só para te ter uma ideia aqui, crise de 2008, né? Para te ver a importância de você zelar o caixa de uma instituição financeira, né? Imagina o seguinte, tá? Eu tenho vários bancos, eu tenho várias instituições financeiras. Eu tenho uma instituição financeira no Brasil, uma fora do Brasil, uma do outro lado do mundo e por aí vai, tá? Essas instituições financeiras, elas fazem operações entre si. Elas vão emprestar dinheiro entre si, tá? A ideia é que elas, né, façam que sempre haja um movimento de recursos entre si. Só que tem um detalhe. Quando esse recurso, por algum momento, ou alguma situação ele é interrompido, aí a gente tem uma crise que é a crise eu tenho um nome específico, esqueci o nome da crise, mas é a crise dos contratos. Então, imagina lá. Imagina que esse banco A, que está aqui no Brasil, esse banco B nos Estados Unidos, o C na Europa e o banco D lá na Ásia. Imagine que esse banco C aqui, ele quebrou. Ele teve muitos contratos de inadimplência e quebrou, tá? Quando ele quebra, ele não vai causar um problema só para ele ou só para o país dele. Ele vai causar um problema, né, para todas as outras instituições que operam com ele no mundo afora. E existem, né? Então, nós vamos ter aqui o Banco A ele pode passar uma parte dele com problema, o B ele pode até ir junto, né? E o D ficar quase quebrado. Então, essa crise do superávit, essa era
palavra que eu queria encontrar, essa crise desse pessoal, foi a crise de 2008. Então, para controlar isso, foi criado um instrumento, né, que você vai conhecer com esse nome de Basileia. Né? Hoje a gente tem a Que é o Basileia Fundo 2. Brasileiro. Basileia foi um tratado que foi feito, né, entre os principais bancos centrais, em que eles vão estipular 3 tripé para o crédito. E a ideia desse tripé para o crédito é que ele venha fazer justamente com que a instituição financeira conheça os seus riscos e procure criar provisões, né, para que quando esses riscos aconteçam, não tenham problemas. Então, exemplo, hoje no Brasil, você tem um rate dos clientes. Então, por exemplo, você tem uma resolução do Banco Central que classifica o cliente de A a H. Então, por exemplo, o teu cliente que é considerado top lá na tua agência, ele é cliente A. E esse cliente A, toda operação que ele faz com o banco é obrigado a provisionar 0,5% da operação dele. Então, por exemplo, se esse cara pega 1 milhão, o banco vai ter que guardar 0,5% desse 1 milhão numa conta de reservas transitórias. Quando esse cliente pagar 1 milhão, aí o banco pode tirar esse dinheiro lá das reservas. Por que o banco faz isso? Porque caso aconteça uma crise semelhante a essa, ele não quebra. Ele vai ter caixa para se manter. Né? E aí os riscos vão aumentando, né? B já é 1%, C 1,5%, até chegar em H, que é 100%. E aí, quando o cara está 100% quebrado, o banco não empresta mais dinheiro para ele. O H, o banco teria que prestar 1 milhão e depositar 1 milhão em garantia, caso o cara não pagasse, né? Então, essa necessidade foi o que aconteceu aqui pela liquidez e solvência das instituições. Isso aqui foi legal, porque isso aqui possibilitou com que houvesse mais instrumentos de controle de risco, né? E também gerou mais emprego no mercado financeiro, tá? Beleza, vamos seguir aqui, tá? E aí, o Conselho Monetário Nacional, como falamos, a questão da coordenadas políticas, tá? E ele também vai disciplinar aqui, fixar as normas, né, as diretrizes para a política cambial, né, inclusive os direitos especiais de saque em moeda estrangeira. Tá? A gente sabe que tem algumas instituições aqui no Brasil e algumas pessoas que transferem valores em moeda estrangeira para fora do país. Né? Então, esse pessoal que faz esse tipo de movimentação, eles têm que pedir autorização do Banco Central e o Banco Central vai repassar esse repasse de autorização para o Conselho Monetário Nacional. Para quê? Porque tem que ser feitos os limites. Lembra que o Brasil ele precisa de dólares para trabalhar, né, com o mercado internacional. Então, normalmente, para você entender a importância do cenário, se entra muito dinheiro aqui no Brasil, muitos investidores investem no Brasil, muitas pessoas procuram o Brasil como celeiro de investimentos e oportunidades, essas pessoas elas trazem dólares. Quanto mais dólares vêm com elas, mais gordo fica o cofre do Banco Central e mais forte fica o real perante as outras moedas do mercado internacional. Porque o lastro do real vai ser esse movimento de dólares que ele vai ter no Banco Central. Em contrapartida, também é verdade, porque o que acontece? Quando acontece alguma coisa ruim aqui dentro do mercado brasileiro, do mercado interno, e faz com que os dólares fujam daqui do Brasil, nós vamos ter uma moeda mais fraca. E aí o real ele se desvaloriza em relação ao dólar. Por isso que a gente viu o dólar chegando a quase 5,75 no início do ano, quase R$ 6, e o real cada vez mais fraco, porque os investidores estrangeiros estavam saindo fora do Brasil. Agora a gente vê um dólar um pouco mais fraco, 5,20, 5,28, tá? Mas por quê? Porque os estrangeiros voltaram a olhar o Brasil como um polo de investimento, trouxeram seus dólares, né? O Banco Central aumentou a sua taxa de juros e com essa alta da taxa de juros, o Banco Central influenciou com que os estrangeiros viessem aqui e aplicassem mais em renda fixa também, né? Dólar alto, normalmente a bolsa fica em queda. Quando o dólar cai, a bolsa sobe. Então, esse movimento é um movimento inversamente proporcional. Então, a gente vai ver muito ainda sobre política cambial, e isso aqui é o teu dia a dia. Quando tu for trabalhar na área de investimentos, essa ambição aqui, esse controle da política cambial, é o teu prato, é o teu café da manhã. Porque aí tu vai saber como é que vai estar os estímulos para os teus investidores aplicarem aqui no mercado. Principalmente se teus investidores forem investidores de risco, né? Os caras que gostam de aplicar em ações, derivativos, né? Então, essa turma ela vai estar de olho, né, do que é feito em relação à política cambial, né? Política cambial aqui no Brasil,
o preço da moeda estrangeira subindo cada vez mais, vai desvalorizar a bolsa, vai desvalorizar título público, vai desvalorizar uma série de itens, porque está faltando moeda no mercado. À medida que o dólar começa a cair, significa que os dólares estão entrando aqui dentro do Brasil, então os investimentos estão começando a se valorizar. Por isso que a gente está vendo a bolsa alta, a gente está vendo lá cada vez mais os títulos públicos sendo comprados por fundos de investimento offshore, porque a taxa está atrativa, está alta, e o Brasil se tornou um investimento de novo, polo de investimento. Tá? Então, isso aqui é uma ideia que a gente vai bater ainda muito, tá? Ainda nesse Certo. curso. Paulo, Oi, pode falar. como eu vou estar estudando contigo, até para eu ir me familiarizando novamente, onde que eu posso? Tem algum canal que tu me indique para que eu esteja atualizada? Para te atualizar, tem vários. Tu pode se tornar investidora da Finance, te colocar dentro do Telegram, tu vai receber notícia 24 horas, 48 horas por dia, vai ficar doida, né? Aí tu pode me seguir no Instagram, toda semana, todo dia eu estou falando alguma coisa lá sobre o mercado e toda semana eu estou fazendo um resumão de mercado. Tem, que mais? Tem o YouTube, meu YouTube, tem o YouTube de um cara que é chamado Igor Gramiani, tá? Tu pode pegar informações no site Trading Economics, também que é muito bom. Essas informações de endividamento de país, essas coisas. Deixa eu botar Qual aqui para é? ti. Deixa eu digitar aqui no chat para ti. Deixa eu botar aqui, chat. Eu estou sem Instagram para te acompanhar, mas esse no falou lá no Telegram, né? Ó, esse site que é o Trade Economics, tá? Você pode acessar o site e baixar o aplicativo no celular, né? Você tem esse aqui, Tem. você tem o Invest, tá? Esse também pode baixar no celular ou aplicativo no celular, tá? Se for criptomoedas, tu pode usar o Fiatleak. Fiatleak, tá? Também tem esse daí, tá? Outro site que tu pode utilizar também é o FinVZ, uma coisa assim, FinVZ, FIVZ, uma coisa assim. Também é financeiro, tá? ADVFN, tá? ADVFN é um site bom para te utilizar, mas eu particularmente eu só uso Trade Econômicos e Invest e esse FIVZ, porque esse FIVZ você paga ele, né? Eu pago R$ 200 nele e eu tenho informação de tudo que é jeito, entendeu? Chega direto, eu pago e ele me dá a informação. Quando tu estiver no teu banco, nessa área de investimento, normalmente ele faz em call, vai chamar um analista de mesa, né? Um cara que está lá em São Paulo, que está fazendo aquele negócio todo, e ele vai te descrever o café da manhã, como a gente chama, não é morning call, e vai te falar todo o cenário. Eu faço isso com os meus investidores no Telegram, né? E de vez em quando eu faço isso no Instagram, né? No Instagram eu faço isso mais resumão, porque aí eu fico mais com o pessoal do meus investidores mesmo, tá? Legal. Entendeu? Que a maioria é aluno, pronto. A maioria é aluno. Gerente de banco. Assim, a nossa visão é muito diferente, né? Tu já foi bancário, né? Tu sabe Já. como que é. Então, assim, são duas realidades. A realidade que a gente comercializa no banco e que E o é uma mercado em realidade si. totalmente diferente. E o mercado. Então, o que a gente estuda, realmente, se a gente fosse atuar, ia ser maravilhoso, né? É. Porque Na é realidade, algo que na realidade, e parece assim, rapidinho, só para eu uhum. concluir Não, de para boa, ti de que boa. com certeza é algo que deixa até a gente desconfortável. É um conhecimento que vai se perdendo, É. sabe, no banco, Por né? exemplo, E isso, né? o que que eu Até um digo desabafo, né? o que que eu digo para os meus alunos que gostam da área de investimento? Eu digo para eles o seguinte: comece a investir para você aprender, mas invista com um Sim, profissional que tu possa tirar dúvidas para você aprender. Então, tem muito aluno que investe comigo, a maior parte investe comigo. E aí, o que que acontece? Por exemplo, os meus sócios da Finance são todos meus alunos, foram todos os alunos que fizeram CPA 20 comigo. é Então, mesmo. o Aldenor é ex-Santander, foi aluno meu de CPA 20.
A Ana Paula é ex-Bradesco, foi aluna meia de CEA e CPA 20, tirou a Ancol, foi trabalhar comigo. O Yuri foi meu aluno de pós e CPA 20, entendeu? A Joane foi Olha, minha aluna de pós-graduação. Então, praticamente são os meus alunos que eu pego. Tem aqueles alunos lá que vão investindo comigo, eu vejo que o cara já está começando a ser day trade, já está começando a ter uma certa fluência, eu peço e faço convite. Por exemplo, é, o Yuri ele opera dólar, índice e milho, né? Eu, além de ações, além de opções, eu opero contratos futuros de índice, né? E dólar, e opero também no mercado internacional e opero criptomoedas. Então, quando eu terminar minha aula contigo, eu vou dar um oi para meu filho ali, vou só me ajudar minha esposa a arrumar a casa aqui e vou operar cripto, entendeu? Eu vou operar BTC hoje de noite ou Ethereum. Então, eu tenho ali a minha rig de mineração aqui em casa, então tem todo o negócio. Então, assim, eu tenho facilidade de ensinar o pessoal gosta e está trabalhando comigo. E o bom, você, quando trabalha no mercado financeiro, não vou dizer para ti que é uma vida fácil, é uma vida difícil, sim, porque você é autônomo, você tem que montar a sua carteira, mas o céu é o limite. Por exemplo, esse mês, teve gente lá na Finance que teve um faturamento muito bom. O céu é o limite para eles. Se eles quiserem ganhar 80 mil por mês, vai depender só deles. Eles vão ter que ir atrás dos clientes deles, montar a carteira, aquele negócio todo. A mesma coisa sim. eu, entendeu? Hoje eu tenho 600 e poucos clientes. 5 são fora do Brasil e outros estão espalhados. Eu não tenho, o maior número de clientes que eu tenho na Finance não é de Manaus, é de fora, né? Porque o pessoal aqui em Manaus, eles têm, primeiro, é o preconceito, né? Engraçado que aqui você tem um preconceito com a gente que é daqui. Então, por exemplo, É, se você tem alguém que é manauara, paraense, que é de Rondônia, de Roraima, de Rondônia, o pessoal não é do norte. Então, o pessoal olha para ti já meio de banda assim, porque acha que tu não tem muito sim. conhecimento. Mas aí vem um cara de fora de São Paulo, às vezes o cara não tem nem tanto conhecimento quanto você, mas só pelo fato de ele vir de fora, o pessoal abana o rabo igual cachorro, né? Mas É, assim, isso é verdade. eu tenho um monte de cliente em São Paulo. Eu tenho um monte de cliente no Rio de Janeiro, em Minas, entendeu? Em Nordeste. Então, eu estou ganhando cliente lá dentro do território deles. Todo dia tem uma corretora que me enche o saco para me chamar para trabalhar com eles. Só que eu estou dispensando o convite. Por exemplo, eu não trabalho com a XP, nem com o BTG Pactual. Entendeu? Eu tenho Uhum. ranço dessas duas instituições, entendeu? Eu trabalho hoje com a Genial até quando ela me ser interessante. Hoje eu acho interessante, a gente está com ela. Mas, assim, a partir do momento que eu achar uma coisa mais interessante, ou então a Finance crescer muito ao ponto de eu ser uma corretora, aí a gente vai ser. Então, hoje a gente tem feito assim, na sociedade eu tenho chamado os meus próprios alunos para trabalhar comigo, entendeu? Uhum. Meus Pô, próprios bacana, alunos. Paulo. Tá? Aí, Bacana mesmo. quando tu tiver um tempinho, sei lá, de férias, quando tu tiver um horário livre, que tu estiver ali perto do Atlântico e tal, eu não sei se tu lembra, lá onde era o prédio do IDAN, a minha sala Assim, é no sétimo andar. Fica tu passar lá, toma um cafezinho, vai lá com a gente de manhã, de tarde, lá tá eu, o Yuri, Ana Paula, a Joane lá, toma um café, eu te apresento o pessoal, tu vai olhar o escritório lá, ah, pra é te legal. conhecer, Obrigada pelo convite. Eu entendeu? vou sim. Entendeu? Hoje eu estou me preparando para tirar aquela série 7, né? Série 7, né? Aham. Eu ainda não peguei para estudar a fundo, mas eu estou pretendendo tirar ela ou a CNPI até final do ano, tá? Mas a série A 7 prova talvez. ela é em inglês, né? Meu problema A não é inglês, prova não. ela é em Meu inglês. problema é sentar, ter tempo para ler. Eu não tenho tempo para me ler, porque, por exemplo, eu terminei, cheguei em casa, vim dar aula para ti, mas depois eu vou ter que fazer outra coisa. Então, normalmente, o tempo que eu tenho para fazer alguma coisa é de madrugada, entendeu? Eu não tenho nenhum material dessa prova ainda, estou pesquisando ainda onde eu vou arrumar. Eu sabia que eu nem sabia que existia essa prova. Eu nem Também não, sabia. eu fiquei sabendo Eu esse ano. não Eu sabia. só Eu conhecia fiquei duas, sabendo assim, por acaso, eu, fi- porque eu só vim saber, é, eu só sabia duas certificações internacionais, era o CFA e o CFP. Eu uhum, não conhecia essa. uhum, é. Eu não sabia, eu achava que internacional só essa outra, né? E É, que não por, tinha, não. é porque Aí foi essas quando eu vi ele fazer. É porque essas duas provas, elas me dão conflito com a minha atividade, entendeu? Já a Seven, não. Ela é como se fosse um agente autônomo internacional, entendeu?
Por exemplo, o Entendi. CFA é como se eu fosse um gestor de fundo internacional. Ele causa problema comigo aqui porque gestão de fundo eu não posso fazer. E, quer dizer, até posso, só que eu teria que abandonar a atividade de agente autônomo. E a CFP é planejador financeiro. Planejador financeiro eu não posso fazer. É totalmente divergente da minha área. Eu teria que abandonar a atividade do setor financeiro e atuar só na parte de planejamento. Como se fosse uma espécie de coach, um advisor, né? Agora, para ti, o CFP funciona. Enquanto tu estiver dentro do Essa banco, daí são. enquanto tu estiver dentro do banco, trabalhando no banco, o CFP ele te coloca num pedestal, entendeu? Porque o banco ele tem a área de planejamento, entendeu? No Bradesco é muito difícil isso, Ah, mas aí não pensa no né? Bradesco. Pensa assim, Eu não. olha só, Quando, eu tenho contato com todos os bancos. Eu arrumo um emprego direto para aluno meu, né? De vez em quando o Itaú fica me enchendo o saco, perguntando se eu tenho um aluno com potencial para mandar. Eu mandei um monte de gente. Aí tem gente, a idade é um fator limitador. Conversa. Eu mandei uma aluna minha, entrou no passado, 36 anos, nunca trabalhou em banco, ela trabalhava na Infostória, era gerente de venda lá da Infostória, nada a ver com banco. Ela foi lá, passou no processo seletivo, eu disse para ela que como é que ela tinha que agir na entrevista, foi lá, passou, entendeu? Entrou, Aham. entrou. E o Santander, de vez em quando, eu tenho uma gerente lá que é a Juliana, que de vez em quando ela me pede currículo. Então, assim, tu não pode te limitar ao Bradesco, tu tem que pensar assim, tu gosta Sim. da área Aham. financeira? Se tu gosta da área financeira, tu tem que correr atrás daquilo que tu gosta. Agora, assim, o que que eu já te canto, assim, de conselho, né? Por exemplo, eu não conhecia muita gente, né? Eu tive que correr atrás dos meus clientes. Mas vocês estão lá no banco, vocês são vitrine, os clientes vêm atrás de você. Então, mantenha um relacionamento cordial com teus clientes, um relacionamento profissional. No dia que tu sair da tua instituição, porque tu recebeu uma grande proposta, tu decidiu ser autônomo na vida, de repente, tu tem já a tua carteira de cliente. E para onde tu for, o cliente vai junto, entendeu? Eu tenho um cliente meu, mano, que eu converso com ele direto. Sabe quanto é que esse cara ganhou comigo ano passado? Só em operações de ações e o mercado estava uma porcaria ano passado. Ele botou 1 milhão e ganhou 979 mil, Nossa, quase 100%, né? quase 100%. Mas o que ele fez? Ele fez opções, ele ganhou dividendos, ele ganhou um monte de coisa. Mas o que acontece? Eu olho a carteira desse cara direto. Esse cara, ele tirou tudo que ele tinha em outras corretoras, por exemplo, a XP, BTG, tirou tudo e colocou lá comigo, né? Tá faltando isso aqui para ele tirar de outras instituições, né? Ele não Aham. tira por causa ainda daquela que ele é investidor tradicional, tem que ter uma conta em banco, aquele negócio todinho. Sim. Mas se ele já Uhum. fosse menos do que isso, ele ia embora. E não é só ele, tem outros e outros e outros que são assim. Então, é assim, logo no início, quando eu montei a escola, todo mundo conhecia a Finance Escola, mas o escritório, logo no início, foi ralado, entendeu? Uhum. Hoje, a Finance já é conhecida, tem gente que já vem para querer operar com a gente, entendeu? Antigamente era diferente, mas é assim, está crescendo. Aí fica aí um convite para te conhecer a gente quando tu quiser, entendeu? Eu Essa, quero sim, eu quero sim. essa área é muito boa, porque só depende de ti. Tu não vai ter teu chefe enchendo o saco, tu não tem meta, a meta é você que vai traçar, é você que vai correr, entendeu? Mas também não vou te dizer para ti que é fácil. A pessoa que vai Sim. para essa área ele tem que ser empreendedor. O que que acontece com muitos bancários? A turma que está comigo já tem essa cabeça de empreender, tá? Mas aquela turma que tem a cabeça, por exemplo, eu quero 13º e férias, eles não conseguem trabalhar nessa área, É, entendeu? sim. Uma área muito boa também, que dá muito dinheiro, é seguro e previdência, tá? Pô, Então, bacana, Paulo. vamos nós aqui. Vamos lá. Disciplinar o crédito aqui em todas as modalidades, lembrando que o Conselho Monetário apenas vai disciplinar, quem vai controlar isso aqui é o chefão, o Bacen, tá? E aí a gente vê aqui também que o Conselho Monetário Nacional ele vai disciplinar isso aqui, ele vai determinar a porcentagem máxima de recursos que as instituições financeiras poderão emprestar ao mesmo cliente ou grupo. Ou seja, não cai na tua prova, mas é bom tu saber, por exemplo, um banco não pode emprestar mais de 30% da sua carteira lá para a mesma pessoa, vamos dizer assim, em vários com o mesmo conglomerado, ou seja, pai, filho, esposa, genro, sogro, sogra, ou então o cara tem empresa
A, B, C, D é dele, ele não pode comprometer 30% da tua carteira, né? Porque se ele quebrar, teu desempenho no banco vai para zero, né? Eu também tenho essa possibilidade aqui, ó, o Conselho Monetário Nacional ele pode determinar o recolhimento de até 60%, tá? Esse percentual não cai na tua prova, porque ele altera sempre. A última vez o Banco Central alterou para 30%, tá? O que a gente chama de depósitos compulsórios, tá? O que seria o depósito compulsório? Deixa eu voltar aqui com meus desenhos aqui. Vamos lá. Então, seria mais ou menos isso. Para quem não conhece, e depois a gente vai falar dele, mas daí, já te explicando agora, a gente só fala, né? Depósito compulsório. Né? Como é que surge esse cara? Agente superavitário, agente deficitário, instituição financeira. Instituição financeira. Então, olha só, eu tenho aqui de novo aqueles 3 cidadãos que trabalham, né? Só que agora a gente vai ter uma ótica aqui sobre o depósito compulsório. O que que acontece, né? A gente tem aqui, ó, o agente superavitário. Esse cara aqui, ele deixa o recurso no banco, tá? Então, ele empresta o dinheiro para o banco, aplica lá, ou pode ser no CDB, ou ele aplica lá no RDB, pode ser numa LCI, pode ser numa LCA, pode ser em qualquer instrumento de renda fixa, mas a ideia é que ele vai deixar esse dinheiro na instituição financeira a troco de receber uma remuneração. Então, essa instituição financeira vai ter que pagar para esse cara aqui uns juros sobre essa operação, tá? E, normalmente, os juros que é pago é o DI, né? O que a gente chama de CDI, né? Certificado de Depósito Bancário, certo? E aí, olha só, essa instituição financeira, ela vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para esse agente deficitário. Mas de quem é esse dinheiro? O dinheiro do agente superavitário. Ela vai emprestar para ele, mas quando ela empresta, ela vai pedir uma condição. Ela vai emprestar a juros, né? E esse cidadão aqui, que é o agente deficitário, vai ter que devolver esse dinheiro para a instituição financeira, tá? No tempo determinado a juros, tá? Observa o seguinte, tá? Observa que o recurso que entrou desse lado aqui do agente superavitário, imagina que esse cara colocou aqui R$ 1.000. R$ 1.000. O cara colocou R$ 1.000. Esses R$ 1.000 que entraram aqui, eles foram emprestados para esse agente deficitário que estava devendo aqui um empréstimo pessoal. Esse cara aqui, ele pegou R$ 1.000 emprestado, só que o banco cobrou, sei lá, uma taxa de 10%, sei lá, vou supor aqui no meu exemplo que a taxa seja de 10%, tá? E aí, olha só o que acontece. Esse cara vai ter que pagar no final de um determinado momento, né? Esse valor de R$ 1.000 mais a taxa. E esse cidadão aqui que aplicou no CDB, o banco vai pagar para ele o CDI, tá? Em cima desse valor principal. Quanto é que está o CDI hoje? 0,7% ao mês, né? Então, olha só o que acontece. O banco, ele faz uma coisa, né? Os bancos que têm carteira comercial, tá aí a dica para a prova. Os bancos que têm carteira comercial, eles fazem uma coisa que a gente chama de efeito multiplicador da moeda, tá? O que seria esse efeito multiplicador da moeda? É pegar o dinheiro, né, de um agente superavitário, tá? E fazer a multiplicação, o aumento dele pela taxa de juros. Então, observa só. O banco, pegou R$ 1.000, emprestou esses 1.000 a uma taxa de 10%, tá? Só que quando ele foi pagar o cidadão lá no mês, lá no CDI, ele pagou só 0,7%. Então, no mês, o banco lucrou 10%, tá? Menos 0,7%. Tá? Qual foi o lucro, esse spread que o banco teve sobre a operação? Foi de 9,30%. Né? Então, o banco lucra 9,30% em cima desses R$ 1.000 que o cara deixou e o cara só vai receber 0,7%. Tá? Mas observa
que o banco ele multiplicou exageradamente esse dinheiro. Aqui, ó, ele multiplicou de que forma? Utilizando juros, né? E justamente por causa desses juros, dessa virtualização do dinheiro, o Banco Central ele recolhe o depósito compulsório. O Banco Central recolhe o depósito compulsório sobre 3 produtos: caderneta de poupança, depósito à vista, que é a conta corrente, e depósito a prazo, que são os investimentos. Então, o Banco Central vai lá e dá uma mordidinha nessa gordura e tira um percentual para ele. Tá? Por que ele faz isso? Porque se ele não fizesse isso, os bancos comerciais iam ficar multiplicando o dinheiro, multiplicando e aumentando ao ponto da inflação também subir de forma exagerada. Então, por isso que o Banco Central faz esse controle. Entendeu? O depósito compulsório é essa... Ah, já esqueci. O depósito compulsório, ele é nada mais, nada menos do que um percentual em que o Banco Central retira sobre o depósito à vista, a prazo e caderneta de poupança. Por que ele faz isso? Para evitar esse efeito multiplicador da moeda que eu desenhei aqui para ti. Esse efeito que eu desenhei aqui para ti, ele não cai na prova, ele só foi para te entender por que o Banco Central faz. O que cai na tua prova é saber que ele tira esse depósito compulsório sobre depósito à vista, a prazo e caderneta de poupança. Quando ele tira, ele reduz a inflação. Se ele não tira, a inflação aumenta. O que é o depósito a prazo? O depósito a prazo é investimentos, é CDB, RDB, LCI, LCA. Não, desculpa. O À vista? que é o depósito compulsório? Não, Depósito... depósito compulsório. Não, Compulsório. O depósito compulsório é um instrumento de política monetária que o Banco Central utiliza para retirar, né, essa gordura sobre caderneta de poupança, depósito à vista e depósito a prazo. Não, eu entendi. É só o nome para retirada? É. Imagina como se fosse uma taxa, uma cesta de serviços. Todos os bancos têm conta no Banco Central, então o Banco Central vai lá e tira uma taxa deles, entendeu? Mas por que essa taxa existe? Tá. Ela existe para evitar uma coisa chamada efeito multiplicador da moeda. Esse efeito multiplicador da moeda ele é ocasionado pelos bancos com carteira comercial. Só esses bancos que conseguem fazer isso. Esse efeito multiplicador é o que? São os empréstimos? Isso, é justamente esse desenho que eu te fiz. É a pessoa indo no banco, aplicando, o banco pega o dinheiro dessa pessoa que aplicou e empresta para um terceiro, só que ele empresta uma taxa muito maior do que ele paga para o aplicador, e a diferença dessa taxa é o spread do banco. Essa diferença exagerada é que faz a moeda virtual crescer, e para essa moeda virtual não ser algo tão impactante na economia ao ponto de aumentar exageradamente a inflação, o Banco Central vai lá e tira um percentual que é o compulsório. E isso, ele controla esse efeito multiplicador, o depósito compulsório, é isso? Isso. Tá. Tá, entendi. Agora... Beleza. Então, essa é a ideia. A gente vai rever de novo essa turminha aí, tá? Não se preocupe, não. Tá. E aí a gente chega nele, Banco Central do Brasil, tá? E aí, quando a gente fala do Banco Central, a gente vai precisar entender uma situação sobre ele. Qual? O Banco Central, ele tem a seguinte característica. Vou desenhar aqui para ti e vou explicar elas, porque agora eu vou dar um nó na tua cabeça. Tá? Então, o Banco Central ele tem as seguintes observações. Ele é um órgão normativo e executivo. Tá? Esse é o primeiro nó que eu vou trazer para ti. Eu falei para você que o Conselho Monetário Nacional ele era um órgão normativo, que o Conselho Monetário Nacional só ia expedir normas, certo? Só que agora eu trago para ti a ideia que o Banco Central é um órgão normativo e executivo, ou seja, o Banco Central ele tem potencial de fazer normas, tá? E ele também tem o potencial de execução.
tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, o seguinte, né? O Banco Central ele pode normatizar as instituições financeiras que ele autoriza o funcionamento, que são bancos, corretoras, distribuidoras, fundos de investimento, etc. Ele pode normatizar algo específico no mercado, por exemplo, existe uma circular do Banco Central só para lavagem de dinheiro, que é a 3461, que nós vamos estudar. Então, o Banco Central ele pode normatizar esses tópicos. Mas a tarefa principal do Banco Central é a execução. Então, por exemplo, o Banco Central ele imprime moeda, o Banco Central ele fiscaliza instituições financeiras, o Banco Central ele autoriza o funcionamento de instituições financeiras, ou seja, se uma instituição financeira deseja funcionar no Brasil, ela tem que pedir autorização do Banco Central, senão ela não funciona, tá? O Banco Central ele também executa o controle da inflação, ele executa a política monetária, ele executa a política do crédito, a política cambial, ele que vai estar lá recolhendo compulsório, ele que vai estar indo lá vendendo tesouro direto ou títulos públicos federais, ele que vai estar indo lá emprestando dinheiro para os bancos, então ele faz esse papel, e o Conselho Monetário Nacional apenas normatiza. Então, o Banco Central ele é um parceirão assim do Conselho Monetário Nacional. O Banco Central, junto com o Conselho Monetário Nacional, eles formam o que a gente chama de núcleo de política monetária, tá? Então, cuidado. A tua prova, ela pode, tá, dar essa ideia que o Banco Central é um órgão normativo executivo. E eu vou botar uma questão aqui só para te entender como é que isso vem em prova. Tem questões que são assim, por exemplo, né? Um órgão que pode determinar, um órgão que determina o recolhimento do depósito compulsório, tá? Aí vem lá na tua prova assim, letra A, Conselho Monetário Nacional. Letra B, CVM. Letra C, SUSEP. Letra D, vou colocar aqui Previc, ou Bacen. Tá? Ou tu pode ter uma questão assim, ó, a mesma questão, só que eu vou colocar lá em outro lugar. Ó, um órgão que determina e executa o recolhimento do depósito compulsório. É a mesma questão, só que o teor dela pode fazer tu enrolar, tu perder essa questão na prova. Como é que Para responder? como é que tu responderia a primeira e a segunda? Tu pode até riscar aí na tela para marcar a tua resposta. Eu marcaria a primeira letra A e a segunda letra D. A primeira tu marcaria a letra A. É. Beleza. Deixa eu só ajeitar aqui, botar aqui um pouquinho mais pro E lado. a segunda letra D. De A dado. primeira tu marca a letra A e a segunda a letra D de dado. Beleza. Por que tu chegou nessa conclusão? Pelo que a gente acabou de ver, eu me lembrei. Também. Uma boa justificativa para te não estar com vergonha e não me falar porque é o motivo, tá? Mas olha Não, só. é porque assim, deixa eu me explicar. Vai, explica. Explica que quando a gente É porque explica, a gente assim, aprende mais. Vai lá. essa parte da CVM foi mais conceitual para mim. Então, é como se eu estivesse revendo. Agora, se você não tivesse me dito para eu me atentar, né, ao Bacen normativo executivo, eu iria errar. Yes. Aí, olha só o que acontece. É justamente essa coisa que eu quero que tu atentes. Olha lá. Nós conversamos, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu tirar esse negócio que eu tentei colocar para ajudar, só piorou minha vida aqui. Ó, nós conversamos justamente sobre isso. Né? Nós falamos sobre, né, o órgão normativo executivo, tá? Fazendo gancho para o Banco Central, certo? Sim. E quando eu falei do Conselho Monetário Nacional, o gancho era apenas órgão normativo.
que aí a gente falou Sim. do Conselho Monetário Nacional. Então, aqui na primeira Aham. questão, a gente fala assim, um órgão que determina o recolhimento. Eu tenho apenas um verbo dizendo que ele vai determinar algo, tá? Então, eu tenho aqui o Conselho Monetário Nacional. Agora, quando eu digo que ele determina e executa, ou seja, eu estou dizendo que o cara pode normatizar e ainda ele que vai fazer a ação de executar o procedimento, eu posso dizer que é o Banco Central. Então, toda vez que tu olhar para uma questão de sistema financeiro nacional que vir um único verbo no sentido de normatizar, Conselho Monetário Nacional. Se vir dois verbos na questão, um der a ideia de normatização e outro de execução, ou é o Bacen ou é a CVM. Entendeu? Dois verbos, um normativo e um de execução. Ou é o É isso? Bacen Ou ou vai é a ser CVM. ou CVM. Que a gente vai ver depois um exemplo de questão da CVM. Entendeu? Então, guarda Tá. aí esse exemplo aí. Legal. Guarda esse exemplo. Tu vai ter vários deles nas questões que eu te mandei lá. Ó, tu pode fazer as questões lá, em simulado. Dúvida, bate foto, manda no WhatsApp que eu vou tirar as dúvidas para ti. Se tu tiver Certo. simulado no Bradesco, faz a mesma coisa, faz, manda as dúvidas para mim que eu vou te esclarecendo e por aí vai, tá? Posso seguir? Pode. Beleza. Então vamos apagar aqui. Então aqui, ó, o Banco Central, ele é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, igual como é o Conselho Monetário Nacional, tá? Só tem uma coisa que eu quero que você lembre na sua prova, que o Banco Central não tem autonomia. Ele tem autonomia para fazer qualquer coisa do escopo dele, menos isso, tá? Ele não pode aprovar o seu orçamento. Quem aprova o orçamento do Banco Central é o Conselho Monetário Nacional. Essa é a única coisa que o Banco Central não tem autonomia. Tá. Tá? Ou seja, se a prova perguntar assim, o Banco Central pode emitir papel moeda? Pode. Aqui, ó, tá na lei, ó. Ele emite papel moeda, moeda ou metálica, tá? Ele vai executar os meios circulantes? Olha, lembra que lá no Conselho Monetário Nacional nós falamos que o Conselho Monetário normatiza o meio circulante. Quem vai executar é o Bacen, tá? Um exemplo de meio circulante para ti que o Banco Central executa. Sabe aquele dinheiro rasgado que a gente encontra na rua? Aquele dinheiro que o pessoal vai no banco, leva rasgado para a gente? Os bancos recolhem aquele numerário rasgado, entendeu? Se não me engano, até 70%, tem um percentual lá, até 50% da moeda, né? O banco recolhe, né? Aí o banco ele recolhe essa cédula, repassa ao Banco do Brasil e o Banco do Brasil troca numerário novo para os bancos e pega esse numerário velho e manda para o Banco Central. Lá no Banco Central vai haver a destruição dessa moeda. E aí o Banco Central pega dinheiro novo e manda para o Banco do Brasil. Então, esse é um movimento desse meio circulante que o Banco Central faz. Tá? É um exemplo. Tá? Então, olha, aí vai determinar aqui o recolhimento compulsório até 100% do total de depósitos. Lembra, o Conselho Monetário Nacional determina a questão do compulsório, mas o Banco Central ele executa e determina também. Ele recolhe dos bancos e ainda pode determinar um recolhimento, tá? Essa é uma situação possível também, mas dele. É exclusiva e privativa dele, tá? Para fazer esses três itens aqui que eu estou te falando, ele não precisa pedir autorização de ninguém, tá? Então, aqui, ó, o Banco Central é responsável pelo gerenciamento do ciclo do numerário. Esse ciclo numerário, que é essa historinha, foi a historinha que eu falei para você, do dinheiro depreciado, tá? Então, aqui você vai dar uma lida depois, tu vai ver esse resuminho aqui, tá? O que que acontece. Outra coisa que é privativa do Banco Central, isso aqui, ó, receber recolhimentos compulsórios. São os depósitos compulsórios, tá? Realizar operações de redesconto. Opa! O que que é uma operação de redesconto? Na tua prova, essa operação de redesconto ele vai ter um outro nome, tá? Na tua prova pode vir redesconto ou empréstimo de liquidez. Tu pode ter esses dois nomes, tá? Redesconto ou empréstimo de liquidez. O que que seria esse empréstimo de liquidez, tá? Esse empréstimo de liquidez é quando, não é?
uma instituição financeira está sem dinheiro, ela pode pedir, por exemplo, do Banco Central dinheiro emprestado, tá? Pode pedir dinheiro emprestado, tá? Deixa eu só responder uma pessoa aqui, rapidex. Deixa eu sair daqui, senão vai ser complicado. Muita gente falando comigo no Zap. Beleza? Então, é assim. Então, eu posso ter aqui o redesconto ou empréstimo de liquidez. Ambos é a mesma coisa. O Banco Central emprestando dinheiro. Tá? Certo? Como é que tu tá aí? Tá cansada, com sono? Não, tô bem. Tá Eu tô bem? com um pouco de sede. Vou beber água. Vou Vai beber lá. água rapidinho. 10 E eu decido minutinhos lá. trazer mais garrafa. Vai lá. Beleza? Ok. Então, esse empréstimo de liquidez ele pode vir com esse nome na prova, ou redesconto, é o Banco Central emprestando dinheiro aqui. E quando o Banco Central faz isso, ele assume um termo, né? Ele tem um termo de expressão chamado de Banco dos Bancos, tá? Então, essa é uma ideia que o Banco Central assume, tá? Próxima ideia dele é aqui, ó. Ele é depositário, ele é o depositário oficial das reservas de ouro, tá? Ouro e moeda estrangeira. Então, tudo que for ouro no país vai ter que ser custodiado no Banco Central e as moedas estrangeiras lastreadas também nele, tá? Vai ter que ser feita essa operação, tá? E ele também constitui, né, o fundo, essas reservas também e outras operações que ele fazem, né, com o intuito de constituir o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, né? Então, o FMI é um fundo que os bancos centrais podem emprestar dinheiro para outros países ou pegar dinheiro emprestado, tá? O Brasil, por exemplo, pegou dinheiro emprestado para fazer o Plano Real na época, né? Ele vai exercer fiscalização sobre as instituições financeiras que atuam no Brasil ou que desejam atuar. E uma coisa, se houver alguma instituição internacional que venha, por exemplo, criar ruídos aqui dentro do Brasil, ele pode fazer uma intervenção nela. Ou seja, ele vai contactar algum órgão no mercado internacional, ou, por exemplo, o Banco Mundial, para fazer uma espécie de chamada nessa instituição, tá? Concede autorização para as instituições financeiras funcionar, ele também caça esse registro de funcionamento, tá? Ele que vai representar o Brasil perante os outros órgãos ou os outros países do mercado internacional. Ele vai regular todos os serviços de compensação de cheque, compensação de boleto, transferências eletrônicas, ele faz todo esse detalhe e exercer a permanência e vigilância nos mercados financeiros de capitais, ou seja, nenhuma instituição aqui tem um direito ou pode intervir sem que tenha um consentimento dele, né? Então, da onde que vem as receitas, né? Da onde que o Banco Central tira dinheiro para fazer suas operações? Ele pode operar no mercado financeiro, o Banco Central é um big player, tá? Não sei se você já ouviu essa expressão, big player, tá? Big player é um cara que opera no mercado financeiro que gera grande volume de dinheiro. Ou pode ser um investidor pessoa física, ou normalmente são instituições financeiras e fundos de investimento, né? Ele pode fazer operações de câmbio, compra e venda de moeda, ouro, tá? São os derivativos. Ou ele também tem receitas que são dotativas, né? São receitas derivadas de multas e juros que ele aplica sobre as instituições financeiras. Então, isso é algo que é exclusivo do Banco Central. Bom, aqui é a nossa primeira aula. Eu sei que você é bancária, daqui a pouco tu vai ter que mimir, fazer comida para ir trabalhar no outro dia, né? Que a porrada come seca, né? Mas a minha ideia é o seguinte, vamos fechar um horário Certo. aqui contigo assim. Uhum. Como eu sei que tu quer terminar antes de março, então eu vou fazer uma proposta para ti.
A gente estudar às 18h30, que foi o horário que a gente começou hoje, e até às 9h, segunda a sexta-feira. E se sábado tu tiver tempo livre, a gente pode fazer essa aula à tarde. E se domingo tu também tiver algum tempo livre, tu me falas que a gente pode fazer essa aula à tarde também, tá? Que aí, quanto mais rápido para ti, eu acho que é melhor, que aí tu já fica mais livre, né? Para fazer tua prova, Isso. tá? Eu vou ter tempo. Eu não sou de sair assim, porque eu tenho feito outras atividades, mas em casa mesmo. Uhum. Pela parte da tarde, eu estou disponível, não costumo sair sábado, que é mais recolho tudo para organizar, né? Domingo eu só vou à missa. Tá. Então, eu tenho tempo livre durante sábado e domingo. Mas, assim, eu gostaria de reservar o domingo Fazer para ver exercício, essa né? questão de exercício, Tá. Não tem bronca, não. Então, a gente pode marcar um tá? sábado à tarde ou um sábado, sei lá, vê o horário. Se ficar ruim, sábado não tem problema. A gente faz segunda, sexta-feira e fica e fica o final de semana para te revisar os vídeos e fazer exercício, quando estiver nesses horários. Pode ser, então. Tá bom? Sem A gente pode fazer de problema. segunda a sexta-feira. A Uhum. minha preocupação é só contigo, que tu disse que queria Segunda, ter de a sexta. 18h30 às 9h, né? Às 9h, tá? Hoje a gente começou devagarzinho, vamos com calma, tá? Falamos sobre CVM, amanhã eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Então amanhã Certo. vai pegar um pouquinho mais pesado. Hoje eu estou te liberando 30 minutos mais cedo, amanhã a gente compensa esses 30 minutos, a gente compensa amanhã e nos outros dias. Mas a ideia é a gente seguir nesse ritmo, tu fazendo perguntas, a gente fazendo essa demonstração, né? E aí, vou pedir teu e-mail agora, que essa primeira aula eu já vou Tá, liberar para ti lá no YouTube, tá bom. tá bom? Vou mandar aqui no Zap, rapidinho. Então, até amanhã, te aguardo amanhã, então. Tá bom, obrigada, tá, professor? Tá? Até amanhã. Eu te agradeço. Tchau. Até amanhã. Tchau, boa noite. Até amanhã. Boa noite, igualmente.